Bom dia a todas as mulheres e não mulheres. Gratidão pela presença nesse seminário. Estamos muito felizes que cada um e cada uma tirou um tempo para a gente refletir um pouco, né, sobre as nossas situações, né, por meio dos nossos convidados, que vão trazer um pouco à luz temas tão relevantes e tão atuais e muito importantes, né, para todos e para todas, e principalmente para as instituições que fazem parte do programa Humedales Sem Fronteira. Hoje eu divido a moderação com meu amigo Amado. Gratidão pela parceria e companheirismo, e desejamos a todos e todas que estão aqui nessa sala que tenhamos um bom dia, um bom momento de diálogo, e convido o Amado a fazer a sua saudação. Eso mismo, Claudia, muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Un saludo muy afectuoso desde Asunción, Paraguay. Mi nombre es Amado Insfrán. Represento a mi organización FIRE Paraguay, componentes de Humedales Sin Fronteras, el programa Humedales Sin Fronteras. Y por supuesto, muy agradecido por la invitación a este seminario que denominamos Análisis Sin Fronteras, para analizar de verdad una coyuntura socioambiental sudamericana. Y por supuesto también agradezco a las organizaciones Fundación Gaia y Sobrevivencia, quienes están encabezando este seminario por parte del programa Humedales Sin Fronteras, por convocarnos para moderar junto con Claudia este evento tan importante para nosotros en el marco del programa. Y paso a explicar brevemente cuál es la intencionalidad de este momento de diálogo, de este seminario. Estamos participando aquí organizaciones que conformamos el programa Humedales Sin Fronteras, pero también hoy con la participación de dos referentes muy respetados a nivel internacional, como son Leonardo Melgarejo y Marcos Sorrentino, a quienes desde ya agradecemos por su muy buena predisposición para este análisis sin fronteras. Y es un espacio que abrimos para la construcción de un escenario político próximo, de futuro, para tener una visión clara de la coyuntura que estamos atravesando en estos momentos, sobre todo en Sudamérica, y apuntando un poco al proceso previo a la planificación del año 2022 del programa Humedales Sin Fronteras. Cláudia? Para nós é importante esse momento também, né, porque defender os humedales é defender a nossa vida, defender a vida de todos os povos, de todas as comunidades, de todas as gentes que estão, que habitam, que vivem e convivem nesse ambiente. E tirar um momento como esse para nós é muito importante para as instituições, né? E aqui a gente já convida as instituições a se manifestarem no chat, as representações das instituições, para a gente saber quais, né, e quais estão aqui nesse espaço, porque consideramos esse momento um momento único do programa, porque a partir dessa nossa reflexão hoje, nós podemos ter novos horizontes, ou ainda, né, reavivar a esperança do verbo esperançar, né, tão dito por Paulo Freire, e que nos cabe nesse momento, né, nesse pequeno tempo que hoje nós estamos dedicando. Então, com isso, nesse sentido, né, de união, nesse sentido de reflexão, nós também convidamos a Tamara e a Eva para falar um pouco, né, sobre o que nós estamos dizendo sobre o programa, né, desde o início, mas o que é o programa do ponto de vista institucional.
Eu esqueci de me apresentar, eu sou Cláudia Sala de Pinho, de Cáceres, Mato Grosso, Pantanal, e sou uma das coordenadoras da Rede de Comunidades Tradicionais Pantaneira. E aqui na sala nós temos outros integrantes da Rede Pantaneira, que juntos somamos essa força dentro do programa Humedales Sem Fronteira. E novamente agradecendo, né, todos os participantes, quem puder dar aí o seu bom dia e dizer a instituição no chat, para a gente já ir se inteirando, né, e os convidados também saberem de que país nós estamos, né, dentro do programa, e quais são as instituições que aqui estão presentes. No mais, passo a palavra a Eva e a Tamara para essa fala inicial. Grata, Tamara, Eva. Muchas gracias, Claudia, Amado, todos. Bueno, estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Yo solo voy a mencionar muy brevemente qué somos como programa, para tal vez algunas personas que no nos conocen muy bien. Estamos una red, se llama Humedales Sin Fronteras, que comprende más de 20 organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, y nosotros aquí en los Países Bajos en Europa. Todos trabajamos juntos para la preservación de la cuenca del Plata, y el programa busca preservar tanto la biodiversidad de la cuenca como la subsistencia sostenible de sus comunidades. Nuestra visión de nuestro trabajo es que las políticas, los marcos legales, las prácticas garanticen la preservación a largo plazo, caracterizado por los ríos que fluyen libremente y el desarrollo sustentable. Nuestra misión como programa es que la sociedad civil cumpla un papel clave en la gobernanza para lograr la restauración, la conservación y la conexión entre los pueblos de la cuenca de del Plata. Bueno, entonces estamos muy agradecidos a los organizadores de este evento, más que todo Solange y Oscar, también los facilitadores Claudia y Amado, que nos van a ayudar en este proceso, y obviamente a los palestrantes, que estamos muy, animados de escuchar qué tienen que decir, qué avisos que tienen para nosotros en términos del trabajo. Y bueno, entonces estoy aquí con mi colega Tamara, pero también nuestro colega Melvin, que está escuchando. No sé, Tamara, ¿tienes algo para añadir? Hola, bienvenida a todos, todas. Estoy muy feliz ver a muchos conocidos y también gente nueva. Es una situación única porque Melvin, Eva y yo estamos en la misma oficina. Creo que es la primera vez en, no sé, 1 año y medio. Y bueno, espero que pronto estamos todos en la misma sala para tocarnos y para sentirnos, olernos quizás, quién sabe. Con muchas ganas de estar con ustedes, pero creo que este medio también sirve para seguir conectándonos y escucharnos, y me alegro mucho que hay 2 personas que van a compartir sus sabidurías, y bueno, espero que también hay tiempo para que todos podemos compartir en este tiempo con muchos desafíos, pero también con conexiones en una forma nueva que no conocimos tanto antes. En alguna manera tengo la sensación que nos conocemos tanto que seguimos también sin el contacto físico. Pero bueno, hace falta mucho eso, y bueno, gracias a Oscar y a Solange para organizar eso, y con mucho gusto de escuchar más hoy. Gracias. Grata, Eva e Tamara. É sempre bom vê-las. Estamos animadas com esse momento. E, bom, Amado poderia contribuir com
com a metodologia, como que nós vamos fazer esse momento? Ok, gracias, Claudia. No activé mi teléfono, mi micrófono. Gracias, Eva. Gracias, Tamara. De verdad, gracias a este espacio estamos compartiendo de esta manera. Metodológicamente, queríamos explicar muy brevemente cómo estaremos procediendo a partir de ahora, ¿no? La metodología que hemos pensado es que cada panelista y nuestros invitados harán una ponencia de 30 minutos aproximadamente y después inmediatamente de cada ponencia abriremos un espacio de aclaraciones de un máximo de hasta 5 minutos. Y posteriormente pasaremos a la presentación de la segunda ponencia con la misma modalidad de 30 minutos y seguido de otro momento entre 3 y 5 minutos máximo para poder aclarar algunas cosas. Terminadas las dos ponencias, con sus respectivos momentos de aclaraciones, pasaremos a un debate abierto de más o menos 50 minutos y cada pregunta del auditorio pedimos que escriban en el chat la participación del auditorio, anotarse en el chat para el debate final. No sé si Claudia explicaría también esta parte para los compañeros de habla portuguesa. Sim, Amado, grata. Nós teremos a apresentação, né, dos nossos convidados por 30 minutos. Após cada apresentação, abriremos para inscrições. As inscrições serão pelo chat. Então, se você tiver alguma pergunta para os convidados, alguma contribuição, faça a inscrição pelo chat. Nós estamos sugerindo um tempo, né, para que todos e todas possam ter aí a oportunidade de participar de 3 minutos. Após as apresentações dos nossos convidados, nós teremos um tempo aberto para outras contribuições e reflexões também junto aos nossos convidados. Lembrando que é possível, né, fazer as inscrições pelo chat, nós vamos estar coordenando essa parte das falas. Pedimos a gentileza de não ultrapassar o tempo, porque assim a gente contribui, né, com outras pessoas falando e também colaborando nesse momento que para nós é muito rico. Tudo bem? Algumas outras questões que quem tiver dúvida pode colocar no chat que a gente vai solucionando e vendo. Vimos também que em alguns momentos quem fala pelo microfone está com o aparelho, esqueci agora, o que coloca no ouvido. Fone. Fone de ouvido. Fone de ouvido, grata. Às vezes o som fica muito baixo, então que aproxime mais, né, da boca para que a gente tenha aí uma melhor audição. Tudo bem? Então, sem mais, né, a gente vai convidar agora o nosso primeiro convidado. Deixa eu ver aqui. O nosso primeiro panelista, o nosso primeiro convidado é Leonardo Megarejo. O Leonardo o Leonardo possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado em Economia Rural pela Universidade Federal, também de Rio Grande do Sul, e Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele foi representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário no CTN-Bio, de 2008 a 2014, que foi a fase onde eu conheci, né, o Leonardo, bastante atuante aí na questão da discussão dos transgênicos, principalmente.
É presidente da Agapan, coordenador do GT sobre agrotóxicos e transgênicos, vice-presidente regional da Associação Brasileira de Agroecologia, faz parte da coordenação do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e é colaborador na campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, Movimento Ciência Cidadã, e atualmente também é colunista da revista Brasil de Fato, e que eu tenho o privilégio de conhecer e às vezes, contribuir também em algumas reflexões, né? Acho que faltou aí, que faz parte do grupo de trabalho dentro da Articulação Nacional de Agroecologia, né, Leonardo? No qual a gente, às vezes, colabora com algumas reflexões, e é bastante atuante, como podemos ver, na questão do combate aos agrotóxicos e também aos transgênicos. Fique à vontade, Leonardo, e se tiver mais alguma consideração nessa sua apresentação, por favor, o faça. Eu sei que o currículo é longo e a experiência e também a humildade do Leonardo é sempre uma característica admirável. Seja bem-vindo. Obrigado, Cláudia. Muito obrigado ao programa Humedales Sem Fronteiras. Me sugeriram que tivesse a audácia, o atrevimento de falar em portunhol. E como eu nasci perto da fronteira da Argentina, eu eventualmente me arrisco, mas peço a tolerância e a compreensão de vocês com relação ao meu vocabulário em portunhol, que é limitado. Bueno, inicialmente, entonces, en portuñol, agradezco a Cláudia la generosidad de la presentación. El verdadero de esto es que yo soy jubilado. Yo soy jubilado por tiempo de servicio, cosa que no existe más en Brasil. Y por ser jubilado por tiempo de servicio, he estado en muchas frentes de trabajo con muchos compañeros, lo que me ha permitido aprender y comprender diferentes perspectivas sobre los temas que me encantam más, que son relacionados a estas discusiones que ustedes proponen acá. Vean, una análisis sin fronteras es de fato el hecho más importante que podemos trabajar, porque en hecho no existen fronteras, son ficciones, especialmente en el contexto de los ambientes. Entonces, es de fato una abordaje muy necesaria, y he preparado unas transparencias para exposición que van a ayudar a explicar el punto de vista. Yo pido la asistencia de Vislene para proyectar las transparencias, por favor. ¿Es posible? Muchas gracias. Podemos pasar derecho para la próxima, por favor. La próxima esta transferencia dice lo que ha hablado el secretario general de las Organizaciones Unidas semana pasada, de que estamos diante de un problema que es el más grande de la historia de la humanidad, y que dice respecto a esto, de que no existen fronteras y que el aquecimiento global está amenazando a todos. Y esto se percibe a través de los indicadores. Como tenemos indicadores de suelo no fértil, como tenemos indicadores de ataques de doenças o de enemigos naturales de las malezas, tenemos también indicadores de desastres. Y tal vez lo que se pasa con el río Paraná, Paraguay, es uno de los indicadores más importantes de la crisis que tenemos en el planeta. Para nosotros es sin duda el más importante, porque en la cuenca del Paraguay-Paraná se sustenta 70% del Producto Interno Bruto de nuestros 5 países. Y también la más gran parte de la población, son todos los paraguayos, casi mitad de los brasileños, 82% de los argentinos. Es una población que depende sustancialmente del agua y de los servicios ecosistémicos del río Paraná, y por tanto de los humedales. Está en andamento entonces una especie de reacción en cadena que en breve puede alcanzar un punto de no retorno. Vean que la hidrovía Tietê-Paraná
por ella, desde Brasil, son transportadas 10 millones de toneladas. Son como 250.000 viajes de camiones con 40 toneladas cada. Y con los riesgos del transporte por las carreteras, con los costos. Y todo esto se queda amenazado por la situación de hoy, donde el transporte no es más posible. La próxima, por favor. El zoneamiento, la próxima imagen, muestra que el zoneamiento del calentamiento global que organizar... Assim que eu chegar em casa... Vislene, por favor, la próxima. Desculpa, Vislene, la próxima imagen, por favor. Esto, muy rápidamente, para decir que tenemos ya un mapeo de lo que va a ocurrir con el calentamiento global, tomando el medio de 1,5 grados a más proyectado para 2030, cosa que ya se sabe que no será más posible. La expectativa es de 2 grados a más, y 2 grados a más, en media, en el planeta, significa 17 grados en unos puntos, 12 grados en otros, y significa una mudanza global del zoneamiento agroecológico y climático que conocemos. Estas mudanças se expresan también en los sistemas legales y están empujando presiones financieras sobre los contratos sociales de todos nuestros países, como apunta el diagnóstico de los humedales. Por ejemplo, las hidroeléctricas, el avanzo de la soya, el avanzo de la mineración y todo el tipo de saqueo de los bienes naturales está siendo arreglado por cambios en las legislaciones para aprovechar el máximo el tiempo que resta de oportunidad de saqueo, ampliando los riesgos que son decorrencia de estos procesos de explotación del ecosistema. La próxima imagen rápidamente muestra que todos los indicadores, a próxima, por favor, Vislene, muestra que todos los indicadores son crecientes, todos. El IPC, el Instituto del Clima, tiene un detallado de esas informaciones que pueden ser simplificadas para nosotros en el hecho de que los patrones de la lluvia y de la temperatura están cada vez más extremos y menos previsibles. Para Brasil Brasil hoy es un gran exportador de soya como Argentina, especialmente en Brasil porque acá podemos tener 2 safras por año. El retardo del padrón de lluvia retarda el plantio de la segunda safra y esto va a impedir que podamos aprovechar esta condición especial. La interpretación es de que la renta anual de los brasileños, si hubiera agua para plantio, se quedará retardada en unos 30%. Y que en las regiones chaves, como la del Pantanal, la del Cerrado, la del bioma Pampa, se quedan próximas de un punto de inflexión sin retorno, con un proceso de desertificación y savanización que va a implicar en expansión del éxodo y en nuevas epidemias. Todo esto no es un escenario simplemente catastrófico, son proyecciones acerca de los indicadores que ya conocemos. Y con base en la experiencia del pasado, podemos afirmar lo que sigue. En la próxima, por favor. La próxima figura muestra dos hechos correlatos con la destrucción de las florestas que implican en la reducción de la disposición de la agua, la dispersión de la irrigación del planeta. Los pesquisadores de la derecha son pesquisadores chinos que en el Tíbet han encontrado en hielo de la profundidad de 15.000 años pasados viroses que son para ellos novedosas, tan novedosas que 28 de las 33 viroses encontradas no serían conocidas en nuestra historia. Vean, la agricultura tiene 10.000 años. Han buscado hielo formado a 15.000 años y en este hielo han encontrado virus que pueden causar molestias que no existen más porque los hospederos de estos virus no existen más.
lo que significa que el calentamiento global puede liberar de las profundezas de las regiones heladas catástrofes que pueden ser impedidas solamente conteniendo este proceso de desertificación, que avanza con las queimadas. Y el avanzo de las queimadas es reflexión, creemos nosotros, de una tendencia de impunidad que corroe el tejido social de todos nuestros países. La próxima figura es conocida de ustedes, por favor, muéstrela. Es conocida de ustedes y dice que como el proyecto de los humedales plantea, tenemos amenazas de curto plazos y tenemos oportunidad de medios y larganos plazos. Estas figuras muestran que la humedad que irriga el centro-sur de la América Latina proviene de los Andes, proviene de las regiones de la Amazonia, que las árboles exudan olores y estos olores condensan la humedad de la atmósfera que proviene de la evaporación de los océanos y es una condensación tan poderosa que ela evolúe y escorre para el sur, irrigando a todos nosotros, irrigando los humedales, y que también lo retroalimenta para que este ciclo se perpetúe. Esto muestra no solamente la importancia de lo que nosotros llamamos de los ríos aéreos de la Amazonía, pero también la conexión entre los ecosistemas, entre los biomas. Y la figura de la derecha muestra que en esta misma latitud, donde tenemos la zona fértil más productiva de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolívia y Brasil, existen desertos. Existe el desierto del Atacama no Chile, el desierto de Namibia en la África, el desierto de la Australia. Acá no es desierto aún porque tenemos este flujo de humedad que proviene de la Amazonía y que se desconcerta con el avance del ganado, con el avance de la soya, con el avance de la mineración en la Amazonía. Y por tanto, de entre las amenazas de corto plazo, tenemos también esta que está ya en andamiento y que decorre de una visión muy equivocada de la administración del país en Brasil, que conlleva amenazas para todos los países de América Latina. Por tanto, tenemos un problema común relacionado a la administración de Brasil. Y tenemos oportunidades de médio y corto plazo, como sustenta el programa, que deben ser enfrentadas de manera conjunta. La próxima figura, por favor. Vean. Son imágenes del río Paraná, y que es un río que en la interpretación de Brasil ofrece una hidrovía de cerca de 5.000 kilómetros, pero no solamente una oportunidad de transporte, como también una oportunidad de construcción de modos de vida, y que se expanden en una retroalimentación de las crisis por la falta de la agua. Las barragens, las hidroeléctricas criadas en Brasil, están siendo instadas a asegurar la agua para que no falte energía eléctrica. Y este contenido de la agua en las hidroeléctricas impede el repovoamiento y la reproducción de los peces y, por tanto, la vida de los pescadores y de los agricultores que habitan el entorno del río. O escoamento de los granos del centro-oeste, Rondônia, Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, se estima una perda de 3,5 billones de reales en este año por la necesidad de transportar por camiones las colcheitas. ¿Cómo esto será en Paraguay y Argentina? Nosotros no tenemos idea, pero en Paraguay el transporte es totalmente dependiente de este río. Estamos sob amenaza en Brasil de un apagón de la inexistencia de energía eléctrica, porque las principales empresas están en este complejo. Y tenemos también una perspectiva de inseguridad jurídica para los investidores que quieren aplicar recursos en Brasil, porque la incertidumbre con relación a los costos de transporte, la posibilidad de plantio y la posibilidad de
irrigación y la posibilidad de acceso a energía eléctrica está complexificando los riesgos y los investimentos del país. La próxima figura estende esa imagen del Río Paraguay, de la bacia del Cuenca, con las manchas más escuras en color azul, que son las zonas de afloramiento y de reabastecimiento del acuífero Guaraní. El acuífero Guaraní es estrechamente ligado a la bacia del Paraguay-Paraná. Y los estudios dicen que el acuífero Guaraní, que es nuestra riqueza común del futuro, sería un recurso natural renovable si se pudiera renovar en periodos de cerca de 500 años. Pero como en Brasil, por las mensuraciones de las áreas de captación y de reabastecimiento del acuífero, por ejemplo, en Ribeirão Preto, en São Paulo, perto de donde mora Marcos Sorrentino, la profundidad del acceso a agua amplió en 120 metros en los últimos 71 años. Y entonces, con esta interpretación, se afirma que el acuífero Guaraní no es un recurso natural renovable, porque la extracción, la reposición corresponde a cerca de 4,5% de la extracción anual. Entonces, tenemos un problema muy grande en el futuro que se asocia a esta nuestra discusión y que debe plantear otras formas de ver. La próxima imagen, por ejemplo, existen estudios de Damián Marino, doctor Damián Marino de la Universidad de La Plata en Argentina, que demuestra que en el sedimento, en el fondo del río Paraná, en el fondo del río Paraguay, se concentran cantidades de residuos de agrotóxicos que son muy superiores a las observadas en los terrenos de la superficie, de las áreas de cultivo, lo que implica que en el menor flujo del río habrá una mayor concentración de estos residuos en los puntos de captación de agua para abastecimiento humano y animal, lo que nos asegura dos puntos: los impactos más fuertes sobre el tejido social, sobre la seguridad y la salud, pero también una dificultad más grande de sustentar la agua de la lluvia cuando venga. Las interpretaciones de esto son de que debemos esperar, além de los reflexos de la sequía, los reflexos de inundaciones, porque la secura del suelo exige una dificultad, no tiene capacidad de soportar una lluvia fuerte porque no tiene el flujo de los vasos comunicantes que facilitaría la infiltración. No quiero preocuparlos mucho, pero la próxima figura muestra, son fotografías aéreas de la NASA en Brasil. Y el color oscuro muestra el estado de crecimiento de las hojas. No significa que las hojas ya estén sin agua, pero están en camino de eso. Estas son medidas de 7 de mayo a 4 de junio de este año comparadas con condiciones normales. Las áreas en marrón indican entonces estrés hídrico debido a la humedad inadecuada. Y estas áreas se concentran en las regiones productivas más importantes, o que solamente evidencia que, de fato, no tenemos fronteras para problemas que acontecen con los pueblos indígenas de Amazonía que lutan contra la depredación de la floresta, y que esto se liga a nuestra preocupación con los humedales del Pantanal, y se liga también con nuestra historia. Voy a presentar más 2 figuras, por favor, que son rápidas, que están asociadas a una crisis que ha ocurrido en Brasil nos años 1877 a 1879. Se llamó la Gran Sequía del Nordeste. Se murieron en esta ocasión, en 3 años, cerca de 500,000 personas. Las figuras muestran la proporción de los muertos en relación a la totalidad de la población brasileña, en relación a la población del Nordeste y en relación a la población del estado del Ceará, porque el estado del Ceará fue el más afectado. En este momento,
se observou pela primeira vez, que é registrado na história brasileira, o caso de uma sindemia, que é uma confluência de um fenômeno natural que afeta as relações socioeconômicas e um fenômeno social relacionado à ineficácia ou ausência de ações do governo, ao negacionismo e às disputas políticas, transformando um problema de natureza basicamente natural em um problema de natureza basicamente de disputas locais. Na próxima figura, podemos ver como o que ha ocorrido na cidade de Fortaleza. Esta é a curva do número de muertos estes 2 anos. Esta expansão se deu por 2 motivos. Com a sequia, a impossibilidade de permanecer no campo, os pequenos agricultores invadiram a capital de Fortaleza. Era uma cidade que tinha 19.000 habitantes e que, de repente, ha recebido 80.000 migrantes. E faltando, em las condições de insalubridade, ha prosperado uma epidemia de varíola. E nesta confluência de la varíola com a fome, com a hambre, com o acúmulo de pessoas, se criou o que se ha chamado el Dia de los Muertos. En el dia 10 de dezembro de 1878, morreram 1.000 pessoas naquela cidade, e foi o máximo que se tinha de registro na história brasileira hasta agora, quando temos casos de 2.000 mortos por dia de Covid. Que é a próxima figura, por favor. O que se trata novamente de uma situação que se relaciona a la crise de los humedales, porque com as perspectivas de la escassez de água, temos escassez de energia e temos a dificuldade de contener todos os problemas relacionados à la hambre, que é crescente em Brasil. É tão crescente que o presidente de Brasil, esta semana, ha recomendado ao pueblo que tome banho frio, que marche as escaleras sem usar os elevadores, que desligue as lâmpadas, como se isto pudesse resolver um problema que se relaciona ao avanço das queimadas, à privatização das reservas de água, à venda dos reservatórios que produzem energia. A próxima figura, por favor. Estamos chegando ao fim. Nós temos, então, em Brasil, hoje, apesar do presidente da República, em la Assembleia Geral das Nações Unidas, ter falado que o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo com nosso agronegócio, em verdade, acá, temos quase metade da população em situação de hambre. Em situação de hambre, em um momento de expansão de uma pandemia de Covid, o que significa que é possível que tenhamos uma reprodução da crise observada em 1878, com a confluência da sequia e a varíola. Hoje teremos a sequia, a hambre já estabelecida, e esta situação que não é um problema solamente do Brasil, mas é um problema que evidencia que existe em nossos países uma tendência de utilizar a mentira, a enganação como estratégia de administração pública, onde o povo não sabe, onde o governo não quer que o povo saiba e nem que os outros saibam que temos um problema comum de todos os países da América Latina e que se expressa de maneira muito clara com o que está se passando com os humedales. A credibilidade das instituições está em jogo e há uma relação estreita também entre os agrotóxicos e as redes e os sistemas imunológicos das populações e de los biomas. A próxima figura mostra rapidamente o que se passa na liberação de agrotóxicos em Brasil. E ela pode ser associada também a algumas mudanças em la legislação. O Ministério da Agricultura, bueno, assim, o número de agrotóxicos liberados em Brasil é crescente ano a ano, pero desde o governo Bolsonaro temos 1.300 agrotóxicos novos
Não temos nenhum problema novo. O que está se passando é que venenos que são proibidos, por exemplo, na Europa, como o glufosinato de amônio, que é proibido na Comunidade Europeia desde 2013, esses venenos são liberados para uso em Brasília e Argentina. E como são proibidos no mercado europeu, o preço se queda mais baixo. E com esses preços menores, são transferidas basuras químicas para nossos lugares. A liberação del trigo transgênico, que está em andamento, em discussão neste momento, é uma das implicações que poderíamos associar a este fato por ser tolerante ao glufosinato de amônio. Mas também mudanças nas legislações. O governo brasileiro ha autorizado recentemente a mistura de los agrotóxicos em los tanques de los pulverizadores, porque temos plantas transgênicas que são tolerantes a vários herbicidas. Temos maíz que é tolerante ao mesmo tempo ao glufosinato de amônio, ao glifosato, ao 2,4-D, a isoxaflutol. Então, para facilitar a vida dos agricultores, se ha modificado na norma do Ministério da Agricultura que os autoriza a fazer a mistura no tanque e aplicar o coquetel tóxico. Um coquetel sobre o qual não temos nenhuma informação, porque os estudos são feitos produto a produto. Bueno, para encerrar, por favor, a última, sintetiza esta informação toda que eu venho tentando trazer. A informação é de que devemos considerar como situação sem fronteiras que somos verdadeiros holobiontes. E o holobionte é uma expressão utilizada para relacionar um hospedeiro e toda a sua microbiota. Nós temos dentro de nós muitas bactérias com que convivimos. Essa figura complexa à esquerda, arriba, é uma fotografia com dibujos de uma célula humana, que demonstra que existe uma vasta complexidade de subsistemas que operam individualmente, pero em conjunto, de tal maneira que o funcionamento de uma célula depende do funcionamento adequado de todas as substâncias que la complementam. E o contacto com substâncias químicas que não existem na natureza, como os agrotóxicos, provocam alterações em alguns destes subsistemas. E estas alterações podem ser, como o caso do glufosinato de amônio, do tipo genotóxico, que altera o processo de divisão celular e que, portanto, vai implicar em problema de desenvolvimento de los niños desde o momento de la concepção. E podem ser problemas que afetam o problema neurológico, que vai implicar em avanço de problema para os adultos, como o próprio glufosinato de amônio, que é também neurotóxico. O doutor Rafael Lajmanovic, da Universidade de Buenos Aires, tem trabalhos muito interessantes que nos dizem que o trigo transgênico é um problema de todos nós e que está relacionado a esta ideia de holobioma, onde devemos proteger os organismos e os micro-organismos que compõem um conjunto. A figura ao lado do mapa de Brasil demonstra esta conexão que é assemelhada a lo que ocorre dentro de uma célula entre os vários biomas. Lo que se pasa em uno é, bueno, os biomas são distintos porque a insolação e a disponibilidade de água ha desenvolvido em cada um destes espaços formas de vidas que são específicas das possibilidades de aquela disponibilidade de água e luz. Pero estão conectados por los fluxos de los ríos, pelos fluxos de los animales. E lo humedal é um dos principais pontos de conexões entre todos os nossos biomas. A Amazônia, o Cerrado, o Chaco, a Mata Atlântica, a Savana Úmida, os Pampas. Todos estes dependem de canais que são de comunicação que são estabelecidos através de los humedales. E precisamos, de hecho, de medidas como as propostas neste programa, que trabalha o fortalecimento destes canais de comunicação, de los biocorredores. Em Brasil, teníamos pueblos indígenas específicos de cada um de los ecossistemas, e temos hoje 270 línguas indígenas.
Y tenemos en estos pueblos una estrecha relación con la naturaleza, al punto de que hoy uno de los principales problemas de Brasil es la lucha contra el llamado marco temporal, que es una tentativa de alteración en las normas legales brasileñas que va a permitir la explotación de los territorios en la Amazonía, de los territorios indígenas. El presidente de la República ha hablado en la conferencia de la ONU que tenemos en Brasil 600.000 indígenas que quieren minerar, que quieren plantar soya. Y nosotros precisamos de una articulación más fuerte entre nuestros pueblos para demostrar que es de interés de todos nosotros la defensa de los territorios de la Amazonía, incluso para que la circulación de los barcos en la hidrovía del Paraná se mantenga. La última figura, por favor. Ela é solamente ilustrativa. Esta figura mostra los puntos rojos son el avanzo del desmatamento y las queimadas. Las manchas amarillas son los territorios indígenas sob ameaça hoy. Ellos están estableciendo una especie de muro, de barrera a la destrucción de lo que resta de la Amazonía, que va a garantizar la agua que precisamos nosotros. Este es el punto crucial del reabastecimiento de los humedales. Tenemos acá, y de nuevo, la historia del holobionte. Nuestros biomas son a tal punto interligados que la defensa de los humedales exige medidas como las propuestas, pero exige también articulación con los pueblos del norte que están a proteger la floresta. Teníamos más elementos para discutir, pero el tiempo se está esgotando, entonces me quedo a disposición para discusiones a posteriori. Muchas gracias por la paciencia y por la tolerancia con el portuñol. Me quedo a disposición. Me ha passado Muitíssimo grata, Leonardo, pelas contribuições, várias informações, né, que nos colocam aí para, no mínimo, refletir a nossa situação. E, bom, abrimos então para algumas contribuições pelo chat. Quem quiser se inscrever, por favor, coloque no chat. E só para a gente iniciar essa questão, eu acho que você, Leonardo, traz uma informação que, assim, enquanto liderança, né, dentro do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, a gente vem discutindo muito as fronteiras, né, as maiores fronteiras que nos cercam, e, ao mesmo tempo, o quão frágil quando a gente se coloca como fronteira. Então, assim, a gente vê nessa imagem, essa imagem aí dos povos indígenas, né, dos territórios indígenas sendo fronteira, e quanto de ameaça, né, tem sofrido. A questão do marco temporal é uma delas, talvez a mais forte, né, que a gente tem recebido, mas também outras ameaças que também se espalham pelo país a outros povos e comunidades tradicionais, né? Então, eu vou abrir aqui, enquanto o pessoal se anima a fazer questionamento, de que forma que né, na sua experiência e do que você tem, né, colocado, de que forma que as políticas públicas podem contribuir, né, para fortalecer as barreiras, no caso, os territórios tradicionais. Faço um comentário agora sobre isso? Sim, eu estou entendendo. Bom, não sei se Amado está vendo alguém inscrito no chat. Ou a gente... você pode responder, por favor, agora, enquanto a gente organiza aqui. O que se passa é que esta é a função das políticas públicas. Há uma distorção que se associa à captura
de las instituciones que ejecutan, construyen las políticas públicas, que están capturadas por los intereses que no son los públicos. Si las políticas públicas pueden, sí, con seguridad, pueden y deben, y necesitamos que esta expectativa del proyecto Humedales de fortalecer la agroecología sea acompañada por políticas públicas de estímulo a la agroecología. Tenemos isenciones de impuestos para los agrotóxicos en Brasil que son estimuladores al uso. Tenemos esta captación de productos que son venenos, que son prohibidos en la Europa y que por tanto son más baratos, que son estímulo al uso de estos venenos. Aplicamos en Brasil 1 billón de litros de agrotóxico por año que se van todos a los reservatorios de agua, que como se están quedando más estrechos, esto amplía la concentración y por tanto los riesgos a la población. Necesitamos, de hecho, de políticas públicas y para eso necesitamos de espacios como esto, de concientización de las personas acerca de lo que se está pasando. El presidente, el secretario general de la ONU ha advertido, necesitamos despertar, aunque tardíamente, porque este problema de la crisis climática es tan grande que en Brasil el presidente de la República anseia por un diluvio, porque el diluvio va a crear muchos daños para las personas que sean afectadas, pero va a permitir que la iluminación se mantenga. Es una contradicción muy grande que necesitemos de una tragedia para superar otra tragedia. Políticas públicas dependen de nosotros, Cláudia, y tú eres una de las activistas más importantes que tenemos en Brasil en el campo del medio ambiente y de la protección de la biodiversidad. Graças, Leonardo. E também teve várias felicitações à sua apresentação no chat. E, bom, eu vou passar para Amado para a próxima apresentação e no final abrimos para todas as contribuições, né? Que assim a gente vai aquecendo. Muito grata, Leonardo e Amado. Ok, muchas gracias, Leonardo. Hay varios mensajes en el chat. No quisiera leer mucho, pero me quedo con los últimos de Sara Rosa, Joan Andrade también. Decían Sara y Rosa Virginia que de lo dicho por Leonardo, todo muy bien, importante, pero deseo resaltar la importancia de fomentar la permanencia y supervivencia de los pueblos ligados a los diferentes biomas y con ello a la naturaleza. Joan Andrade, la crisis hídrica, por ejemplo, nos lleva a reflexionar cuáles son las alternativas a la producción energética que tenemos dentro de una matriz eléctrica deseada en la hidroenergía. Todos debemos acompañar permanencia de estos pueblos en sus diversos ecosistemas, como hacemos en el programa Humedales Sin Fronteras, dicen Sara y Rosa. Entonces, con estas lecturas y consideraciones de los participantes en el chat, pasamos a escucharle a Marcos Sorrentino en la siguiente ponencia y agradecer a Leonardo Melgarejo por su brillante participación. Marcos Sorrentino posee graduación en biología en 1981 y pedagogía en 1984, maestría en educación por la Universidad Federal de San Carlos, tiene un doctorado en educación por la Universidad de San Pablo y postdoctorado en el Departamento de Psicología Social de la USP, en el Centro de Desarrollo Sustentable de la Universidad de Brasilia y en la Universidad de Coruña de Galicia, España, en el 2018. También fue director de Educación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil en el 2003 a junio del 2008.
Él participa desde los años 70 de entidades ambientalistas, de ciudadanía y de educación ambiental. Es militante socioambiental que estuvo en la organización Yura, Jornada Universitaria en Defensa de la Reforma Agraria, por varios años. También es profesor aposentado ya, jubilado, senior de ESALC USPI. Actualmente también es profesor visitante de posgraduación en educación de la Universidad Federal de Bahía. Es parte de REACHA, Red de Educación Ambiental y Justicia Climática. Es todo y más seguramente el currículum extenso de Marcos Sorrentino, así que adelante, te escuchamos a aproximadamente 30 minutos y con la misma modalidad que estuvimos teniendo hasta ahora. Graças, Amado, graças a todos e a todas pelo convite, pela oportunidade do diálogo. Hablarei despacio para que haja possibilidade de todos me entenderem. É uma grande oportunidade estar aqui com vocês. Eu estuve em Centro de Saberes e Cuidados Socioambientales há anos atrás, com Oscar, com Solange, com outros companheiros e companheiras, graças à iniciativa de Itaipu Binacional, na época que Itaipu Binacional estava a serviço do povo brasileiro. Hoje, infelizmente, Itaipu não cumpre mais esse papel que poderia somar-se a essa iniciativa que vocês estão protagonizando. Então, por aqui eu começo já enunciando a conexão que existe entre política e meio ambiente, e a questão ambiental. Eu a semana passada eu estive, pela primeira vez nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, fazendo trabalho de campo no extremo sul da Bahia, numa região de muitos povos tradicionais e de muito conflito pela terra. Lá na Bahia, nós tivemos a oportunidade de visitar 8 assentamentos de reforma agrária, assentamentos agroecológicos da reforma agrária, e constatar o contraponto necessário à monocultura e à agricultura de commodities, que é hegemônica no Brasil hoje. Nós temos um trabalho com o MST e com mais 3 movimentos sociais no extremo sul da Bahia, há 10 anos, focado na construção de assentamentos agroecológicos. Trago essa questão também para deixar enunciado para onde quero conduzir a minha análise de conjuntura. Bom, antes de arriscar fazer uma análise de conjuntura sobre o socioambiente sul-americano, ou sobre a conjuntura socioambiental sul-americana, eu preciso fazer algumas advertências. Farei 4. Primeiro, que não existe conjuntura socioambiental desligada da conjuntura econômica, política e cultural. Não existe conjuntura sul-americana desligada da conjuntura planetária, da conjuntura local, das conjunturas nacionais. Então, fazer análise de conjuntura é um exercício extremamente complexo, especialmente quando nós descobrimos a complexidade do campo socioambiental. Cada vez mais, e a fala do meu garejo foi muito importante nesse sentido, de demonstrar a conectividade, a interligação entre todas as lutas, entre todos os desafios que se colocam
para a humanidade no planeta Terra nos dias atuais. Então, falar sobre a conjuntura na América Latina, no continente sul-americano, é falar de um conjunto muito abrangente de questões que estão presentes já na fala do meu garejo, e eu trarei mais algumas. A segunda advertência que eu quero trazer é o título de uma disciplina da Unicamp, de uma universidade aqui do interior de São Paulo, que eu descobri recentemente, que é fixo é algo que não existe. Não existe algo imutável, fixo, permanente. Portanto, fazer análise de conjuntura sul-americana exige que compreendamos a história que nos traz até aqui e os sonhos que nos mobilizam para frente, que nos mobilizam para caminhar. Eu farei, e cada um de nós tem uma análise dessa história e tem os seus sonhos, as suas utopias. Então, o que eu farei aqui agora é complementar, em algum sentido, as colocações que meu garejo trouxe, com uma interpretação muito peculiar, uma interpretação do aqui e do agora, que permita continuarmos no diálogo. Por isso que eu não pretendo ser muito demorado nessa minha análise. O terceiro ponto que eu quero chamar, que eu chamo de advertência, é que toda análise de conjuntura ela é retrospectiva e prospectiva ao mesmo tempo. Eu, pelo menos, não consigo fazer uma análise de conjuntura sem trazer junto os meus sonhos, a minha prospecção, né? A minha tentativa de construir um futuro. Como foi dito anteriormente pela Cláudia, né? Essa tentativa de esperançar, né? De compartilhar as nossas esperanças de futuro. E a quarta advertência que eu quero fazer é a partir de uma autora chamada Simone Weil, uma autora francesa que viveu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e na Europa, na Espanha, na França, ela militou pela causa operária, pela causa dos oprimidos. Tem um livro dela em português, escrito sobre a condição operária, alguma coisa assim. E a Simone Weil tem uma frase que, na minha adolescência, quando eu participava de movimento estudantil na universidade, sempre me chamou a atenção e sempre sobre ela eu me debruço. A frase é: o momento atual é daqueles em que tudo o que parece constituir uma razão de viver se desvanece, em que devemos, sob pena de afundarmos na inconsciência, questionar tudo. O momento atual exige questionarmos tudo. E aí eu termino as minhas advertências pedindo a vocês, a cada um de vocês, a cada uma de vocês, para colocar no chat algum questionamento, alguma evidência, algum elemento que vocês gostariam de trazer para a nossa conversa sobre o momento atual. O que merece ser questionado na perspectiva de interpretar, de conhecer a conjuntura que vivemos e de construir outra caminhada para a nossa espécie, para a espécie humana, nesse planeta Terra. Eu preparei uma tabela para fazer a análise de conjuntura aqui com nós outros.
uma tabela com as dimensões socioambiental, econômica e política. Então, 3 blocos, o socioambiental, o econômico e o político. E com 3 dimensões, o internacional, o nacional e o local. Eu vou falar livremente um pouco sobre esses 3 blocos e, ao final, eu gostaria de enunciar uma utopia, um eixo transversal que perpassa essa minha interpretação do momento que vivemos. Então, no bloco socioambiental, eu acredito que Melgarejo já trouxe diversos elementos. Eu só enfatizaria uma contribuição para esse eixo socioambiental, dada por um médico epidemiologista colombiano chamado Abad, que nos anos 70, se não me engano, acho que isso, 70, 80, ele falou sobre 5 letras A, que devem caracterizar a nossa luta para a superação das epidemias e das dificuldades que estamos vivendo de forma tão marcante nesse momento com o Covid-19 e que certamente Melgarejo chamou de sindemia, que muito além de uma pandemia, o Covid-19 nos ajuda a compreender a indissociabilidade de todos os fenômenos da sociedade complexa, como que as mudanças climáticas estão relacionadas com a erosão da biodiversidade, com as queimadas, com a extinção de povos tradicionais que habitavam e ainda habitam este nosso continente. Então, essa conectividade de várias questões, de vários fenômenos, para ser equacionada de forma positiva para os terrestres, não só para a humanidade, mas para os não humanos, para todos os que habitam esse planeta Terra, exige alguns comportamentos urgentes e imediatos. Abad citava os 5 As, que é água, ar, alimentação, abrigo e afeto. Vejam que bonito. Como é que ele, querendo superar as situações de miséria, de pobreza, de doenças que ele visualizava na Colômbia, especificamente em Cali, ele formula um manifesto chamado Epidemiologia da Violência, e nesse manifesto ele enuncia a importância das pessoas terem acesso à água, ao ar, à alimentação, a abrigo e ao afeto. O estadista, talvez o único estadista hoje no planeta, chamado Francisco, o Papa, ele reivindica uma palavra de ordem que seja enunciada por todos nós e objeto da luta de todos nós, que é terra, teto e trabalho. Vejam a convergência dessas chamadas à ação. Depois eu trarei mais algumas. Mas, então, nesse primeiro bloco da análise de conjuntura sobre a crise socioambiental, sobre a complexidade da crise socioambiental, eu só enfatizo o que Melgarejo já trouxe, relacionado à degradação ambiental, social e humana. A interconexão entre a degradação ambiental e social e, acima de tudo, a conexão com a degradação humana. E como é que as mudanças climáticas chegam
para desvelar todo o conjunto de iniquidades que as sociedades contemporâneas têm colocado para que nós tenhamos condições de sustentabilidade socioambiental. E isso é no âmbito planetário. Nós temos quase 1 bilhão de pessoas, em números de 2 anos atrás, passando fome. Nós temos, os números que eu tenho, vocês devem ter os melhores do que eu, 800 milhões de pessoas sem acesso à água em quantidade e qualidade suficiente. Nós temos 70 milhões de refugiados no planeta e todas as projeções vão no sentido de decuplicar, multiplicar por 10 esse número de refugiados. Chegaremos a 700 milhões de refugiados nos próximos 20 anos, em virtude direta ou indiretamente das mudanças climáticas. Muitas das guerras que nós vemos acontecer no Sudão, na Líbia, no Afeganistão, em diversos lugares do planeta, têm uma conexão com as mudanças climáticas e com o vil interesse pelo metal, né? Pelo petróleo, pela ganância de ter mais e mais bens materiais acumulados nas mãos de poucos neste planeta. Então, falar em complexidade da crise socioambiental é olhar para esses fenômenos da desertificação, das guerras, mas é olhar também para as cadeias produtivas dos alimentos, é compreender que é impossível mantermos os outros terrestres com os quais convivemos neste planeta sob condições tão terríveis de vida. Então, se vamos para a criação dos bois e das vacas, das galinhas e dos porcos, dos animais em geral que servem à cadeia produtiva dos alimentos, veremos o quão maltratados eles são para servir aos nossos desejos de bem-estar. E nos perguntamos, devemos nos perguntar, precisamos consumir tantos animais? Precisamos manter essa cadeia produtiva como a verdade única relacionada à nossa alimentação e à nossa qualidade de vida? Mas também falar de complexidade ambiental é falar sobre o sentimento de futuro roubado. É falar sobre como que essa degradação humana está relacionada à falta de propósitos existenciais, ou a propósitos existenciais que perderam o chão. Há sentidos de existência que não, como o Zygmunt Bauman fala, né, na modernidade líquida, né, sentidos existenciais que são fluidos, que não estão pautando a nossa vida ou a vida de muitos humanos que ainda estão neste planeta. Então, falar de crise socioambiental é falar, sim, de mudança climática, erosão de biodiversidade, mas é falar também de acesso à alimentação, a motivações existenciais. E essas motivações existenciais se desdobram em procedimentos dos mais diversos que a gente tem visto em todo o planeta, né? Em buscas das mais diversas, e aí a escatologia religiosa, muitas vezes, se cresce, né? As pessoas vão buscar sentidos existenciais em alguma crença que muitas vezes traz junto propostas extremamente reacionárias, extremamente desmobilizadoras da luta social. Bom, se a complexidade socioambiental no âmbito internacional se coloca dessa forma, como é que ela se coloca no âmbito nacional?
Então, em cada um dos países haverá a necessidade de uma análise mais acurada, mais profunda. Eu falo a partir do olhar para o Brasil e diria que aqui no Brasil as manifestações mais aparentes dessa complexidade socioambiental foram trazidas pelo meu garejo, né? Essa conectividade entre as queimadas na Amazônia, entre a não demarcação das terras indígenas, das terras quilombolas, está diretamente relacionado ao modelo de agricultura, está diretamente relacionado à insegurança alimentar que nós vivenciamos em todo o país e tantas outras questões que eu não vou me ater muito aqui nesse bloco, porque em seguida eu quero falar do bloco econômico. Vejam, eu não estou falando na minha matriz 3x3 do local micro-local, do município, do local onde nós vivemos cotidianamente. Eu quero guardar esse bloco para enunciar alguma perspectiva de enfrentamento dessa crise socioambiental, econômica e política que estamos vivendo. No campo econômico, com esse grupo aqui, eu vi que está o Silvino Hack, tem vários companheiros e companheiras aqui de outras jornadas que me tornam, que tornam desnecessário eu enfatizar e construir uma análise para aquilo que eu vou enunciar aqui, mas depois, se vocês quiserem conversar, conversaremos com mais detalhes. Mas fazer uma análise de conjuntura sobre o panorama internacional no âmbito do econômico significa compreender o que é a concentração de poder hoje no planeta Terra, especialmente com a pandemia. Como é que está se dando essa concentração e qual é o papel do sistema financeiro internacional, do rentismo internacional, dos paraísos fiscais, né? E como é que esse processo de globalização está diretamente relacionado à concentração de riquezas nas mãos de pouco, ao desenvolvimento de tecnologias de ponta que ampliam o desemprego em todo o planeta e ampliam as desigualdades. E como é que esse diálogo vai exigir de nós a conversa sobre trabalho e renda em oposição, ou pelo menos em diálogo, com emprego e salário. Trabalho e renda, e não apenas olharmos para emprego e salário. Isso se desdobra, esse panorama internacional pautado pela lógica da globalização e da concentração econômica e das desigualdades, se desdobra no âmbito de cada nação e aqui na América do Sul, na América Latina, num novo colonialismo, num colonialismo que se renova a cada dia por meio das guerras híbridas, por meio de uma estratégia de reprimarização das nossas economias, no sentido de nós não agregarmos valor àquilo que é retirado do nosso subsolo, daquilo que é retirado do nosso solo. Meu garejo deu os trilhões de litros de água que são exportados para o primeiro mundo por meio da nossa agropecuária, por exemplo. Ou o ouro e a prata, que é exportado para o primeiro mundo por meio da exportação do minério de ferro, do minério de cobre, que chegando no primeiro mundo, eles retiram um subproduto chamado ouro, um subproduto chamado prata, e ainda agregam valor no cobre, no ferro, e vendem para nós outros consumirmos os bens que eles agregaram com a sua tecnologia. Então, isso parece démodé, falar em mundo bipolar, falar em luta de classes, falar em elites, em burguesia,
mas ainda está muito presente, travestido de uma outra lógica que reafirma o velho colonialismo espoliador dessa nossa parte do planeta, da África e de outros lugares do planeta que estão a serviço apenas de fornecer bens naturais sem agregação de valor, nem mesmo da mão de obra humana, que é subremunerada no sentido de possibilitar que esses produtos cheguem a preço de banana, né? A preços muito... Hoje nem banana está cara, né? Mas a preço muito aviltado nos mercados internacionais. Então, no panorama nacional, quando analisamos a conjuntura, não podemos deixar de olhar para os conflitos pela terra. Terra, teto e trabalho é uma máxima importantíssima, inclusive para conter o êxodo rural, né? A diáspora dos povos do campo para as cidades acontece, inclusive, porque os interesses dos grandes estão diretamente voltados à propriedade da terra, que era dos povos nativos, das populações ribeirinhas, das populações tradicionais. Então, os maiores números de mortes hoje, de assassinatos, estão relacionados a ambientalistas, a militantes camponeses, a militantes dos povos nativos desta região, que querem ter a terra para nela viver, para nela trabalhar, para nela cultivar outros modos de vida alternativos a esse hegemônico, com os quais nós podemos ainda aprender muito. Então, visualizar a importância da reforma agrária é fundamental para que nós possamos fazer uma inversão na caminhada que a humanidade hegemonicamente está trilhando. Uma caminhada que leva, em municípios como o que eu ainda moro, no interior de São Paulo, a ter apenas 2% da população na área rural, 98% na área urbana, ou, no Brasil, 86% na área urbana e 14% na área rural. Um país que tem 850 milhões de hectares tem 86% da população morando na área urbana. Fazendo um cálculo matemático simples, nós podemos dizer, se cada família, nós somos 60 milhões aproximadamente de famílias no Brasil, se cada família tivesse 1.000 metros quadrados de terra, que é um tamanho de terra que permite ter horta, ter galinha, né, pollo, ter algum tipo de interação, sobreviver melhor nesse tempo de pandemia. Se cada família brasileira tivesse 1.000 metros de terra, nós teríamos apenas 6 milhões de hectares ocupados por moradia e sobrevivência imediata. Sobraria 844 milhões de hectares para todas as formas de agricultura, para todos os povos nativos terem as suas terras preservadas, para todas as populações quilombolas terem, para toda a agricultura camponesa poder acontecer. Nós temos ainda milhares de famílias lutando por acesso à terra e, com muita tranquilidade, nós não teríamos mais problemas de moradia. Hoje, nós temos no Brasil 6 milhões de moradias vazias para alugar, alquiler, né, alquilar, para vender, né? E nós temos 5,5 milhões de famílias sem teto, ou morando em cortiço, ou morando em submoradia. Quer dizer, o problema não é falta de terra, o problema não é falta de moradia, o problema é falta de vergonha na cara, o problema é ganância, o problema é capitalismo, o problema é Bolsonaro.
nesse campo econômico no Brasil. O problema é uma liderança conservadora ter sido eleita para implementar uma política que amplia os conflitos, que amplia a venda de armas, que amplia a desigualdade social. Se nós não enfrentarmos esse problema econômico, nós não conseguiremos preservar os humedales. Nós não conseguiremos ter água em qualidade e quantidade suficiente para todos os terrestres, para a manutenção dos sistemas naturais, para a manutenção dos ciclos de vida. Bom, por último, eu quero chamar a atenção para a questão política. No âmbito internacional, nesse bloco de política no âmbito internacional, é necessário refletirmos e agirmos sobre a fragilidade das Nações Unidas, da OMS, da FAO, de todos os organismos das Nações Unidas, aprimorando-os e fortalecendo-os, porque é vergonhoso nós termos vacina sobrando em muitos países e termos populações inteiras sem acesso à vacina do Covid-19, que, diga-se de passagem, é uma solução paliativa para que a gente enfrente as causas mais profundas da pandemia, ou do Covid-19 e de toda a sindemia aí associada. Mas, para fazermos esse enfrentamento, nós precisamos de governança planetária. E para ter governança e governabilidade planetária, é necessário uma repactuação, é necessário um reaprendizado do fazer política. Então, eu não vou trazer muitos outros exemplos, até porque meu tempo logo se esgota, mas só vou trazer o exemplo das fake news, das chamadas fake news, né, como um problema internacional. Ele não é um problema político nacional, ele é um problema com o qual todos nós precisamos nos envolver e precisamos de pactuação planetária para enfrentá-lo, né? O processo de globalização colocou esse desafio de algumas questões ou são enfrentadas globalmente ou nós não conseguiremos enfrentá-la localmente. A transgenia é um caso. O Brasil, no início do governo Lula, não permitia a entrada de transgênicos. E as multinacionais, as transnacionais da engenharia genética, colocaram goela abaixo a entrada dos transgênicos, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, né? Tem livros escritos sobre isso, sobre a ação das empresas transnacionais de agrotóxico e engenharia genética, e que hoje são verdadeiras holding que têm todos os campos, né, de mineração, etc., sob o mesmo comando. Então, essa problemática internacional que exige governabilidade, governança internacional, ela se desdobra para a necessidade de um aprendizado sobre governabilidade e governança no âmbito local, que, no caso, né, do Brasil, nós podemos dizer, como eu já disse anteriormente, passa por enfrentar a cultura bolsonarista, conservadora, que se instalou no país com 20%, 20 e poucos por cento de adesão da sociedade brasileira, e que nós vamos ter que disputar mesmo essas consciências, né, esse 20%, 22%, para que eles se desprendam desse atraso, no meu ponto de vista, desse atraso representado pelo pensamento conservador bolsonarista. Então, o racismo, o feminicídio, a escola sem partido, o próprio ceticismo em relação às instituições, o sentimento de endividado, de representado, de mediatizado, de securitizado, como diz o Hardit e o Negri, naquele livrinho muito denso chamado Declaração
isto não é um manifesto, esses sentimentos, né, essas figuras de subjetividade, elas pautam os comportamentos de boa parte da nossa sociedade. Então, precisamos enfrentar tudo isso. E para enfrentar tudo isso, e aí eu tento encerrar por aqui, no âmbito local, no âmbito dessas articulações da sociedade civil planetária, que compreende que fazer política pública não é papel só dos governos, os governos têm importante papel nas políticas públicas, mas são as sociedades que pressionam os governos e que podem dar exemplos de formulação, implantação e avaliação de políticas públicas capazes de construir uma nova cultura da terra, com T maiúsculo, da terra, com T minúsculo, e dos territórios. Essa nova cultura da terra e dos territórios, ela pode e deve ser construída localmente, experimentada localmente, mas para impactar em toda a terra. Então, compreendermos-nos como cidadãos e cidadãs terrestres, como essas companheiras de Holanda que percebem que os seus destinos estão indissociavelmente ligados aos destinos do planeta e assumem, se apoderam de um projeto comprometido com os humedales de América do Sul, né, é tarefa que se coloca para todos nós. Nós precisamos e podemos desenvolver processos educadores focados em mudanças culturais profundas que permitam uma nova compreensão da terra com T maiúsculo, da terra com T minúsculo e dos territórios. Então, eu não estou advogando aqui um localismo, uma ação local que ignora a necessidade da ação planetária. Mas essa ação planetária exige que nós tenhamos musculatura para incidir nas políticas planetárias. E nós ganharemos musculaturas com exercícios como estes que vocês estão fazendo aqui nesse grupo. Obrigado pela atenção e eu fico disponível para a fase seguinte que os organizadores delinearam no início da conversa. Muchas gracias, Marcos. Excelente el análisis sobre varias cuestiones nos ponen al tapete de nuestro debate y nuestra discusión, fundamentalmente acerca de la profunda crisis socioambiental que nuestro mundo hoy vive